7h57, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quinta-feira. Olha, os diáconos permanentes da Diocese de Caicó, Regional Nordeste 2, a CNBB, realizam anualmente, no período da Quaresma, uma missão diocesana diaconal em uma das paróquias da nossa diocese, atendendo a uma proposta do bispo diocesano do Antônio Carlos Cruz Santos. A próxima missão diaconal será realizada na paróquia de São João Batista de Cerro Corá e na área pastoral de Bodó daquela paróquia, nos dias 25 e 26 de março deste ano, conforme informação do presidente do presidente aí, né, da coordenação diocesana da diaconia, o diácono Erenilson Moreira da Nóbrega. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora, recebe aqui nos estúdios eles que integram a coordenação diocesana dos diáconos permanentes, a Erenilson Moreira e Tassiano Góes. A Erenilson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marco Dantas, bom dia a todos os ouvintes da 95 FM, do Panorama 95, bom dia, meu irmão Tassiano, que aqui se encontra conosco, para a gente falar um pouco sobre a missão diocesana diaconal. Tassiano, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Erenilson, bom dia, ouvintes do Panorama 95. Erenilson, qual é a importância e qual é o objetivo da missão diocesana, missão diaconal diocesana? Olha, Marcos, desde que Dom Antônio assumiu a nossa diocese, ele tem olhado com muito carinho para os diáconos permanentes. Inclusive, eu fui ordenado por ele, Tassiano também foi ordenado por Dom Antônio. E a gente tem um retiro anual. E a partir desse retiro surgiu essa proposta, né? O bispo levantou essa pedra, cantou essa bola, e nós assumimos, né? E nós já estamos na nossa 4ª edição. Né? A pandemia nos fez um pouco parar, até porque existe o contato, a visita nas residências, então a gente não teve como fazer no período de pandemia. Estamos retomando essa missão diaconal. Inclusive, a experiência da missão, o próprio Tassiano que viveu, eu que já vivi 2, a terceira eu não pude porque estava com a crise renal daquelas, né? Então só faz fortalecer o nosso carisma, a nossa espiritualidade, que é de servir, né? Então a missão diaconal ajuda tanto a paróquia, até porque toda paróquia ela tem uma área muito grande e extensa. Cerro Corá tem várias comunidades rurais. O Padre Marcos nos passou essa semana, que são mais de 12 em Tenente Laurentino grandes, fora as pequenas. Então nós vamos estar lá juntos, somando a paróquia, para levantar, evangelizar e ajudar na missão lá da paróquia com o Padre José Marcos. E todos os diáconos permanentes participam da missão? Sim, os diáconos permanentes são todos convidados. E o interessante, Marcos, que é uma experiência tão bonita, que eu vou até deixar um pouco Tassiano falar, porque assim, a acolhida que nós temos naquela paróquia, não só do pároco, mas das famílias e das comunidades. Pois não, Tassiano. É interessante, Marcos e Erenilson, eu fui ordenado em agosto de 2018 e logo em março de 2019 participei dessa missão, que foi a terceira, foi na paróquia de Florânia e na paróquia Tenente Laurentino, e eu fiquei com a equipe de diáconos também lá em Tenente Laurentino, né? Foi dividido, eram duas paróquias que tinham uma grande representatividade da zona rural, população da zona rural, e a gente chegava nas casas. Eu tive o prazer de ser acompanhado pelo diácono Wildes lá da paróquia de Santana de Currais Novos, e o povo era ardente de palavra, ardente de companheirismo, ardente de oração. E quando a gente chegava, se apresentava e que se reunia com aquela família, era gratificante, porque na realidade nós era quem saíamos abençoados, né? Verdade. A gente ia para levar uma água benta, para abençoar, para fazer uma oração, e nós era quem saíamos fortalecidos com aquela missão. É bem interessante, é trazer mesmo a diaconia, é o coração arder, é a missão e os pés que está a caminho. A gente vê que o movimento é bem interessante. Então, a gente, quando saíamos de uma casa, que íamos para outra comunidade, junto com um representante que nos acompanhava, era o que é que irá acontecer lá na frente. Quando a gente chegava, era bem recebido, e aquele povo, muitas vezes, pessoas deficientes, pessoas em cadeira de roda, pessoas acamadas, e quando olhavam para a gente, era com aquele sorriso enorme. É muito gratificante essa missão. E o que é que geralmente acontece em missões como essa? Vocês celebram a palavra, vocês visitam, por exemplo, pessoas enfermas que não podem, de repente, frequentar a igreja, o que é que acontece? Sim. Exatamente é isso que acontece, né, Marcos?
é interessante que a gente até identifica situações de vulnerabilidade naquelas residências em alguns locais. Por exemplo, em Carnaúba dos Dantas, quando nós estivemos lá pela primeira vez na missão, todos saíram impressionados, né? Nós vimos situações de idosos que estavam, não vamos dizer abandonados, porém precisando de uma atenção melhor. Então a gente conversa com a família, a gente também orienta, né? E levar a palavra. É interessante que hoje o Evangelho de hoje fala na questão da carência. Nós temos que ser humildes, a autossuficiência a gente nunca seremos, né? Então a gente vai sempre precisar do outro. Jesus precisou, pediu algo àquela senhora que estava lá no poço. Então a gente também vai lá, leva água, leva a palavra, né? E ajuda aquelas pessoas que estão precisando de ajuda e de uma atenção especial. Como é que vai ser a abertura no dia 25, Arenilson? No dia 25, nós nos reunimos essa semana com o padre José Marcos, na segunda-feira, Padre Marquinhos, que é inclusive o nosso coordenador da PASCOM da Diocese. Nós vamos iniciar no dia 25, sábado, às 8 horas da manhã, com a igreja na matriz de São João Batista, naquela cidade. E a partir dali, nós tomamos café e o padre nos encaminhará para a zona rural. No sábado, nós vamos trabalhar a zona rural e no domingo, a gente vamos atuar na zona urbana, tanto em em Cerro Corá como em Bodó. Tá? E o encerramento se dará no dia 26 às 15 horas, lá em Bodó, com o nosso vigário, Padre Welso. Esse ano vai acontecer algo que não acontece, porque sempre o nosso bispo está presente, no início e no fim. Ele acredita muito, né, nesse trabalho missionário, até porque ele é um missionário, né, Nato? Então ele está sempre conosco, nos apoiando, mas esse ano, com a represa da agenda por conta da pandemia, então ele está com outro compromisso e não vai estar conosco lá, mas o vigário vai estar dando toda a atenção e também o padre José Marcos. E geralmente no encerramento da edição do ano, você já escolhe a próxima cidade a receber? Nós sempre escolhemos no retiro, né? O retiro da gente é logo em seguida em junho. Esse ano não vai acontecer em maio, vai ser em junho. Então do retiro nós já saímos com o nosso calendário pronto para 2024. Então, Isso. por enquanto, não tem ainda previsão para 2024? Não, porque na nossa programação nós temos 4 atividades anuais, né? Junto com o nosso bispo diocesano do Antônio Carlos. Temos a missão vocacional, que sempre é a missão diaconal, que é sempre em março. O retiro, que é maio, junho. Esse ano vai ser em junho. Temos o encontro com as famílias, né? Que é diáconos e esposas, né? Isso. Que o nosso bispo sempre está presente. E temos a nossa confraternização de final de ano, que conta com todos os diáconos reunidos, diáconos e esposas e filhos. Então, assim, nesse período aí, lá no final do ano, é que a gente tem já uma probabilidade do que vai acontecer no ano de 2024. Hoje nós temos na nossa diocese quantos diáconos permanentes? Hoje nós estamos com 46 porque recebemos 3 da Diocese de Natal. É um bom número? É um número bastante suficiente, né? Um número bom. Porém, os nossos diáconos já estão ficando, vamos dizer assim, envelhecidos, né? Tem alguns irmãos que já diminuíram o ritmo, né? Até pela fragilidade da saúde. Eu estava até dizendo a Tassiano, doutor Anderson, estava assim, doutor Anderson, cuide dos meus esporão de galo que eu vou para a missão, né? Mas você está jovem ainda, né? 44, vai fazer já. Mas assim, tem alguns irmãos que não conseguem participar, mas sempre a gente consegue levar em torno de 50% dos diáconos permanentes para uma missão como essa. Esse número poderia ser maior ou realmente esse é o máximo que a diocese pode ter de diáconos? Olha, Marcos Danta, questão vocacional, já está dizendo, vocação não é todo mundo que tem, né? Assim, para o diaconato. Então, é muito criteriosa essa questão da análise de vocação, até porque tem que vir da comunidade. A comunidade sente o desejo, faz uma escolha junto com o seu pároco, apresenta ao bispo e a gente faz todo o trabalho junto à escola diaconal. Hoje nós temos na escola diaconal 6 irmãos. Tínhamos 9, acho que era 9 ou era 10. E ao longo da escola, eles vão também desistindo porque vê que não se identifica com a missão diaconal, né? Com a vida, com a ordenação. Então, é um processo de 5 anos, que pode levar até 7, até 10 anos, dependendo do candidato. Quais são os critérios? Quem é que pode ser um diácono permanente? Primeiro, ele deve ser casado, né? Casado. Não pode ser solteiro? Não, solteiro até pode, pode. Agora ele tem que assumir o celibato. Nós temos um caso aqui no nosso diocese, que é o diácono Júnior, lá de Serra Negra, né? Então, mas Dom Antônio tem trabalhado isso para que isso não aconteça tanto. Então, nós só temos um caso na nossa diocese, mas que pode ser também. Porém, ele assume o celibato, assim como o sacerdote, para ser um diácono permanente solteiro. E no caso, ele passa por um processo de formação, por exemplo? Quantos anos é a preparação para quem quer ser diácono permanente? 5 anos, no mínimo.
Hoje nós temos um regimento interno, né? Um regimento que diz que tem que ter curso superior, né? Tem que ter... Por isso que eu perguntei a questão dos critérios. Nós tivemos, ser casado, isso, ter maior curso, de 35 anos, ter curso superior. No mínimo 5 anos de casado também. Tem no mínimo 5 anos de casado, 35 anos de idade à frente, né? Então, assim, são várias regras que o Código de Direito Canônico já identifica que para ser um diácono permanente. Inclusive, agora, Marcos, para agora a nova escola, a gente vai sempre tentando melhorar. Hoje a escola diaconal, a gente acabou de fechar uma parceria com os claretianos, né, a Faculdade de São Paulo, que é EAD, e todos os alunos da escola diaconal, que já estavam indo para o seu 3º ano, então sua grade vai aumentar para 7 anos, né, porque ele vai ter que fazer o curso de teologia. Então é um critério que o nosso bispo identificou, até porque precisa do curso superior. Então, às vezes, se é diácono, vai ter um curso de administração, de contabilidade, e às vezes não tem muito, né, know-how na área teológica, filosófica. Então, hoje também é critério fazer teologia para ser um diácono permanente. E qual é o papel que ele tem na vida paroquial, por exemplo? Olha, o pároco que é inteligente, ele sempre quer ter um diácono permanente, né? Por exemplo, hoje o padre Rivaldo já ligou na última reunião do clero, pediu ao bispo para mandar um diácono permanente para ajudar ele na Semana Santa, né? Então veja que nós temos muitas celebrações na Semana Santa. Nós podemos celebrar, assistir batizados e casamentos, né? Além do atendimento àquelas pessoas que precisam, né? E a palavra, acompanhar a comunidade, ajudar o pároco também da administração da paróquia, a gente pode também ter esse papel importante. Então a gente está junto ao pároco e na comunidade. A convivência dos párocos da nossa diocese com os diáconos permanentes são boas em todas as paróquias? Graças a Deus são. Pelo menos na minha paróquia, né, eu me dou muito bem, tanto eu como o padre Everaldo, como o padre Everaldo comigo. Já passei junto com o padre João Júnior e também com o padre Alisson Bruno, mas a gente tem que pensar que a comunidade é quem mais precisa do serviço, é quem mais precisa da palavra de Deus. A comunidade é aquela que que permanece sempre unida em torno da programação e da proposta de vivenciarmos o reino de Deus aqui na Terra. Se alguém estiver nos ouvindo agora e de repente, eu me despertou aqui uma curiosidade em pelo menos conhecer um pouco de como é que é ser um diácono permanente, de repente eu posso ter vocação ou não, qual é o primeiro passo que ele tem que fazer? Procure o seu pároco, né? Procure fazer um discernimento com o seu pároco, né? Para que ele vá orientando, e a partir daí o pároco vai entrando em contato com a escola diaconal e vai conhecendo o regimento para a gente poder ver se aquele candidato preenche os pré-requisitos para um dia participar da escola. É tanto que a gente também, além de quando terminar essa turma, que está aí com 6 candidatos, nós teremos aí, então um período vocacional tipo seminarista. Ele vai passar um ano fazendo um discernimento, né? Isso é uma proposta nova que surgiu também. E a partir desse ano é que a gente sabe se ele realmente vai querer ingressar na escola diaconal. Ok. Mais alguma coisa a acrescentar, Tassiano? Não, somente dizer que nós estamos aí convidando, né, os diáconos que ainda estão para decidir se vão participar. Vamos lá, abre esse coração. Nós somos convidados a assumir a vocação do povo de Deus que se coloca caminho rumo à santidade, né? E estamos aí já preparando lá em Cerro Corá, se Deus quiser, vai ser muito bom, bem gratificante. A comunidade lá irá nos receber. Nós iremos ter a visibilidade, não por estarmos somente com uma túnica e uma estola, mas sim por chegar naquela residência e olhar aquela família, aquela pessoa com um olhar, realmente aquele olhar que Jesus olhou na hora que chega e vê uma pessoa doente, vê uma pessoa debilitada. Muitas vezes a pessoa dentro de casa está faltando apenas uma palavra, e nós iremos levar a palavra a serviço da diocese lá nesta missão diaconal agora em março. E lembrar que é um trabalho totalmente voluntário, né? Isso. Totalmente voluntário. Eu digo muito que o diácono ele paga para trabalhar, né? Porque a gente assume essa missão de serviço mesmo, né? Então a gente está sempre buscando o melhor para a comunidade, para aquelas pessoas. A nossa ouvinte Aninha Nogueira, lá de São João de Sabugi. Bom dia, Marcos. Que lindo essa ação de visitas às comunidades por parte dos diáconos permanentes, né? Então, sucesso aí para vocês, né? Parabéns pela missão. E só aproveitar aqui rapidinho, dizer que a nossa diocese está aí, a exemplo do Brasil todo,
intensificando aí as celebrações da Campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema Fraternidade de Fome. Nós vamos ter entrevistas na próxima semana, mas essa semana, Tassiano, você como coordenador tem alguma atividade? Já, várias paróquias já fizeram as suas formações, né? Primeiramente a Diocese formou os multiplicadores e agora depois da abertura da campanha da Fraternidade na quarta-feira de cinza e a campanha diocesana na live do dia da quinta-feira, as comunidades já receberam todo o seu material, a paróquia de Santo Estevão já fez agora a capacitação agora segunda-feira passada, né? Então agora os missionários estão nas suas comunidades, né? Por exemplo, a paróquia de Fátima, que tem várias capelas, tem várias comunidades, a paróquia de São José aqui, a paróquia de Santana, a paróquia de Santa Marta. Então, assim, todas as paróquias já estão com seus multiplicadores em campo e esse material que nós recebemos do Regional Nordeste 2, ao qual a Diocese de Caicó participa, faz parte, ele conta com 5 encontros dentro das residências, né? E também as vias sacras, né? Então, nós somos convidados a, nesse período da quaresma, nesse período de penitência, reavaliarmos a nossa caminhada aqui, como a gente está passando aqui na Terra. Obrigado a você, Juiz, pela participação, viu? São 8h13, confirmando 8h13, já já a gente volta com mais